Muito bem-vindo a mais um podcast do e-commerce puro. Sou Gabriel Bolli com Lojista Real e hoje eu trouxe aqui um amigo, um parceiro meu e é um fã também porque ele tá vestido quase que igual, que é o Raul Macedo. Olha lá, ó. Tá na mesma Vai ter que pegada. mostrar o teu Pô, olha também. aqui, ó. Dá pra ver? Deu pra ver? Deu pra ver? Legal, legal. É, o Raul é um parceirão já, a gente já fez vários projetos juntos. Na verdade, a gente se conhece desde a faculdade Sim, ali e de eventos também e tal. E a gente vai conversar um pouco dessa trajetória das agências e da gente chegar até esse momento, né? Então, Raul, seja bem-vindo. obrigado, Gabriel. Prazer falar contigo aqui, cara. A gente agora gravando, né? A gente sempre troca várias ideias aí, é sempre papo muito alto nível e legal a gente estar aqui nesse momento aqui para compartilhar um pouco com a galera. Enfim, relembrar as histórias também, né? Que acho que tem muita história boa para contar. Legal, é isso aí. O Raul é aqui de Curitiba também. E para quem não te conhece ainda, explica um pouco da tua trajetória profissional, assim, como começou, você foi indo, crescendo, as conquistas e aonde você está agora. Fala aí, dá um briefing pro pessoal. Legal. Cara, até antes lá da faculdade, né? Quando tinha uns 13, 14 anos, aprendi a fazer sites e fazia sites comercialmente. Talvez minha primeira jornada empreendedora, assim, mas de uma forma muito despretensiosa, né? Depois fui estudar design, a gente estudou junto, pra quem não sabe, eu fui veterano do Gabriel. É, a gente estudou design aqui em Curitiba. E nessa época da faculdade mesmo, eu comecei a estagiar numa empresa de tecnologia, uma empresa bem grande aqui de Curitiba, e foi muito legal, assim, um aprendizado gigante, assim, né? Nossa, eu ia para a faculdade tentar aprender alguma coisa, aplicar no estágio e vice-versa, e mandava e-mail para o professor desesperado, ó, quero fazer um projeto assim, já antecipando umas 3 matérias, assim, para tentar resolver o BO. E, assim, foi uma experiência muito legal. Naquela época, assim, eu era designer de uma empresa de tecnologia que tinha uns 300, 400 funcionários, eu era o único designer, imagine. Então, e cara, como estagiário, vinham coisas que, assim, é uma oportunidade gigante, assim, mas uma responsabilidade gigante também de resolver, né, cara? Então, comecei a trabalhar já com grandes marcas, HSBC, Berge, São Grupo Boticário. Então, aprendi demais, assim. Mas a tecnologia em si, naquela época, seguia um processo muito de TI vai desenvolver, né? Que nem chamava TI, era a empresa inteira, era TI, tudo era TI, né? Então, essa fábrica de software vai desenvolver um produto. Na fase final desse projeto, talvez a gente passe para um designer deixar aquilo bonito, né? Que eu chamava na época de passar um batom no porco, né? Porque assim, você já construiu aquele porcão, assim, né? Cara, o que que você tem a fazer ali? É muito pouco, né? É um serviço estético, assim, muito limitado, né? Sendo que eu sempre entendi o design como a projética, né? Ou seja, a oportunidade que você tem de projetar uma experiência. E às vezes isso precisa começar lá no princípio, quando você está entendendo qual que é a necessidade do usuário, e depois você entender como que você vai resolver aquilo. E aí sim, uma vez que você entendeu isso, projetou e de preferência testou isso, você vai começar a desenvolver, a programar, né? Na época era assim que eu entendia, claro que os termos mudaram, esse pensamento amadureceu muito, mas depois de 4 anos nessa empresa, quando eu tinha 22, eu fundei a Mentores, com essa proposta, né, de aproximar o design da tecnologia. Então foi muito legal, usei essa bagagem que eu aprendi lá com outras bagagens que eu tinha. Isso foi em que ano? Você tinha Foi, 22, foi em mas 2010. 2010. Legal. 2010 e cara, começamos muito pequenininhos, né? Eu emprestei um notebook cor-de-rosa da minha irmã e, cara, comecei a trabalhar em Você não casa. precisa disfarçar, fica tranquila. Depois eu comprei. E, e aí, cara, a gente foi crescendo pouco a pouco, assim, atendendo pequenas empresas, depois médias, grandes, né? Já há vários anos que a gente atende grandes marcas no Brasil, né? Como o Grupo Boticário, Renner, Sicredi, Banco ABC, Furukawa, enfim, né? Muitas marcas que é legal a gente ter orgulho, né? De ter elas no nosso portfólio, né? E nessa jornada empreendedora, né? Eu sempre procurei fazer algumas viagens para aprender um pouco mais, né? Porque às vezes a gente como empreendedor, a gente só tem os nossos próprios inputs, né? Difícil você ter alguém que vai te mentorar e coisa assim, né? E aí eu fazia essas viagens para tentar aprender com pessoas diferentes, assim. E primeiro eu fiz em 2013, fui para Seattle para estudar liderança lá, foi puta,
muito legal, foi um aprendizado gigante. E em 2018, eu queria voltar a fazer isso, né? E aí eu fui pro Vale do Silício, fiquei quase 4 meses lá, fiz uma temporadinha lá, trabalhando numa startup de graça, uma startup que estava indo para a Série A, né? Então, um momento legal de uma startup, né? Que ela está construindo um produto, mas está validando muita coisa ainda, tem muito mistério, não está só escalando, escalando, escalando. E, nossa, foi uma experiência fantástica, assim, aprendi anos, assim, foi uns 3 MBAs em 4 meses, assim. E deixa eu até fazer um. Você me deu um insight aqui que eu acho muito poderoso. É impressionante na carreira de um empreendedor, né, que muitas vezes, em muitas situações, você vai ter um problema. E tem gente que se limita a sempre tentar achar esse problema, a resolução dele dentro do negócio. Uhum. Só que a grande maioria dos problemas a gente encontra a solução fora, Sim. sabe? Desde você viver outras experiências, outras culturas, outros modelos de negócio, você é, ter uma atitude como essa, ao ponto de, não, pô, eu vou trabalhar, entre aspas, de graça, porque querendo ou não, você aprendeu muito ali, Sim. né? E também todo o lance de liderança. E eu fico impressionado nos dias de hoje quanto que tem de gente que fica dando murro na parede, cara. O tempo inteiro, não, eu acho que é isso, eu acho aquilo lá. E o cara não se dá, assim, vamos dizer assim, de encontrar um nível de consciência de que às vezes ele precisa de ajuda. Eu não sei se, sabe, se pensa assim que, poxa, acaba sendo meio feio. Ah, não, eu tenho que buscar um auxílio, mas essa é a melhor coisa, cara. Você conversar com pessoas que já trilharam o caminho que você quer trilhar. Isso aí é bem interessante. E você teve, pô, essa mentalidade bem cedo, né? Se você Sim. começou ali em 2012, que você falou, foi isso, né? 13. Mas você começou em 2012, a Mentores, e Mentores 2010. 2010. Tá, e daí você já foi em 2013 buscar um conhecimento sobre liderança. Sim. Pô, legal pra caramba. Cara, eu chamo isso de humildade intelectual, né? Que é, de fato, assim, você entender que você não sabe de tudo e que a opinião da outra pessoa, seja ela expert ou mesmo leiga naquele assunto, pode te contribuir. Isso, assim, talvez eu traga da visão de UX designer ou, enfim, né? Que a gente olha para o usuário como uma fonte de aprendizado. Um bom UX designer, uma boa pessoa que entende de design, vai entender o que eu estou falando, né? E para mim isso se reflete para qualquer empreendedor ou qualquer profissional, né? Você ter humildade intelectual para fazer perguntas, para ir lá descobrir, até depois até dar um gancho isso para falar sobre como que o próprio lojista ele pode usar disso para aprender com o seu consumidor. Porque às vezes você acha que você supõe, né? Supõe que isso acontece por causa disso, outra hipótese, né? E a tua solução é tal, que é outra hipótese. É um achismo em cima do outro, né? É uma pirâmide que pode dar muito errado, né? Enquanto você pode ter a humildade intelectual de ir a campo, descobrir, perguntar, né? Nessa época do Vale do Silício, cara, assim, às vezes até me frustra, enfim, me enfurece um pouco, assim, ver que algumas pessoas têm oportunidades tão na mão, assim, que exigem tão pouco esforço, assim, e não valorizam, sabe? E, cara, naquela época, o meu filho ia fazer 1 ano, não tinha 1 ano. Você é pai recente, sabe? E eu falei, cara, eu preciso estar lá, contei com o apoio da minha esposa pra conseguir estar lá. Ela segurou a barra, né? Mas, cara, você tá... Quanto tempo que foi isso, esse processo? De você ficar lá? Fiquei quase 4 meses, cara. Quase 4 meses. Então, foi difícil, cara. E na época eu tinha perdido minha carteira de habilitação por pontos. Nossa. E tinha entregue. Então eu não podia dirigir nos Estados Unidos, cara. E ali na Califórnia, cara, tudo você faz de carro, assim, né? Então eu fiquei numa cidade, eu trabalhava em outra, que era tipo umas 3 cidades. Eu pegava trem cedo, eu pegava uma bike, andava até o trem, pendurava a bike ali, dava quase 2 horas pra chegar, né? Que daí eu chegava, pegava mais uma bike, parava perto de uma sede da Apple, bem da hora. Andava mais uns 5 minutos de bike e tava ali na Plug and Play, que era o hub ali onde a startup tava. E, cara, fazia isso feliz, cara. Que baita oportunidade que eu tô tendo, né?
E é E difícil hoje, né? Muita gente não consegue enxergar a oportunidade, pensa muito assim no dinheiro ali, uhum, poxa, não, eu quero ganhar tanto e tal, tal, mas não consegue perceber o nível que ela só vai evoluir, cara. De estar com pessoas que desempenham um trabalho legal, né? É difícil hoje em dia isso até. cara, às vezes a pessoa, às vezes está no home office e tem preguiça de ir até o escritório porque, vou pegar às vezes um trânsito ou vou ter que pegar um ônibus ou coisa assim, sendo que lá às vezes você pode trocar uma ideia com uma pessoa que pode te ajudar, pode te dar um monte de luz que de repente vai clarear uma área que você não está enxergando, né? E aí quando eu lembro, pô, cara, eu tava longe do meu filho, pegando o trem, andando de bike, e no trem, cara, eu trabalhava para a própria startup. Então, por quê? Porque eu tinha algumas atividades que eu estava resolvendo da startup no horário que eu estava lá. E eu queria ajudar os caras em outras áreas, principalmente com o design do produto. E aí eu pegava o Note e ia projetando o que eu achava que deveria ser o produto ideal deles. E aí tinha lá um cara chamado Glenn, que ele era ex-engenheiro da Apple, assim, um cara, décadas na Apple, assim, um cara sinistro. E ele falava, Raul, nosso produto, tecnicamente ele funciona bem e tal, eu sou engenheiro, sei disso. Mas eu trabalhei muito tempo na Apple, então eu sei o que que é uma boa experiência para o usuário e eu sei que o nosso produto não tem uma boa experiência para o usuário. Eu só não sei como fazer isso, porque eu ainda sou engenheiro. Mas, cara, ajuda a gente. Então eu pegava o notebook na ida e na volta e ficava lá fazendo o que eu achava que deveria ser o produto ideal para eles, a experiência do usuário, fluxo, as interfaces e tal. Chegava lá e falava, Glenn, chega aí. Eu mostrava para ele. Nossa, Raul, é isso, é isso. E a gente ia aprimorando dia a dia, assim. Então, cara, aproveitava cada minuto ali, né? O CEO dessa startup, ele estava na 7ª startup. Nossa. Ele já faliu startup, ele já vendeu startup para Oracle, ele já fez de tudo. O cara dá aula em Stanford, em Berkeley. Então, assim, o cara falava, Raul, eu vou comprar um negócio ali. "Oh, eu vou com você. Cara, eu vou visitar um cliente ali. Eu lembro que era época de Copa do Mundo ainda, 2018. E aí teve um dia que tinha jogo do Brasil, eu fui com a camiseta do Brasil ali e tal, ninguém nem aí, né, nos Estados Unidos pra Copa do Mundo, mas eu tava, né? Aí ele ia visitar um cliente, ele falou, Raul, eu vou visitar um cliente lá, se você quiser ir. E aí o pessoal falou, não, mas ó, é que tem jogo do Brasil, pra eles é importante. Brasileiro, né? É super Pra eles importante. é importante, assim, e tal. Dele, não, então tudo bem, deu não, tô aqui pra isso, vamos aí. Uhum. E cara, nesse trajeto de carro, que a gente ficou lá umas 2 horas até chegar no local, que era em outra cidade, assim, as perguntas que eu fiz para ele, as respostas que ele trouxe, nossa, me pouparam anos. Na startup que hoje eu sou CPO, eu tomei decisões baseadas nessa conversa de carro. Uhum. Isso é muito louco, porque assim, eu já tive a oportunidade de conversar com as pessoas altíssimo nível, executivos incríveis, e é bem isso. O raciocínio lógico deles é de um jeito muito acelerado. Uhum. E justamente em algumas conversas, em algumas coisas, você já é impactado, Sim. né? Poxa, tem um cara que é muito fera, que eu converso com ele eventualmente, que é o Baran. Uhum. Sempre falo dele, assim, que ele tem uma empresa que toca todas as Starbucks no Brasil, ele vendeu 99. Ele fez uma. Pô, esse negócio foi de 1,1 bilhão de dólares, né? E é um super executivo e falar com ele sempre explode minha cabeça. E ele tá sempre com gente muito grande, assim, muito Uhum. forte, muito poderosa. Foi até esses dias, né? Eu tava ali no Insta, daí ele postou que ele tava em casa, acho que tava tendo um jantar na casa dele lá e tal, tava ele, a esposa, e daí tava mais um cara. Uhum. Assim que quando eu vi, eu falei, nossa, eu conheço, é o Silvio, que hoje é CEO da Light, que ele Uhum. fez o IPO da Light. Eu tive a chance de conhecer ele numa viagem que eu fiz para Argentina, que a Light chamou ali alguns clientes, a gente fez essa. Eu até transformei essa viagem num vídeo no canal, mas mostra o nível de relacionamento, o nível alto desses caras, assim, e é muito isso que você falou, de você às vezes conversar, parece um negócio tão bobo, mas só quando a gente fala Uhum. com algumas pessoas assim, fora de sério, que a gente vê que eles são, né, tem um nível assim de conhecimento e de
Basicamente, assim, a impressão que dá é que eles encurtam muito o resultado final. Uhum. A gente tem aqui, tá debatendo um negócio e tal, tal, e daí talvez o que a gente fosse demorar ali algumas horas ou alguns dias para chegar num resultado final, assim, o cara, ele tira com uma simples resposta, assim, que você fala, cara, realmente, pode ser isso. Cara, tem coisas que você levaria anos, né? Você, eu digo, qualquer um, né? Eu, você. Porque é só pensar que muitas dessas coisas que eles resumem em poucas palavras, né? Eles resumem em poucas palavras porque eles viveram isso por anos, né? Então, quando eu conversei com esse CEO, o nome dele é Naim, eu perguntei quais foram os maiores erros dele, né? Então, cara, quando ele conta um erro dele, ele tá contando algo que ele trabalhou, se ele fala que é um dos maiores, né? Que ele trabalhou por muitos anos e que ele descobriu depois que não foi o melhor caminho, né? Quando ele te conta isso, por exemplo, ele comentou quando ele vendeu essa startup para a Oracle, o erro dele, que ele falou que ele trabalhou com uma tecnologia muito antes do tempo dela. Então ele desenvolveu aquele fingerprint, né? Aquele dispositivo que você reconhece a identidade digital, que depois foi para os iPhones. Ele desenvolveu isso muitos anos atrás. E não tinha mercado, não tinha ninguém que tinha muito interesse naquilo. E aí a Oracle quis comprar. Então ele vendeu por uma boa grana para a Oracle, mas a Oracle vendeu por uma grana muito maior para a Apple. Então, e ele falou, nunca mais trabalho com uma tecnologia muito antes do tempo dele. Quando eu entrei na startup, na minha startup, que é a WixPass, eles estavam trabalhando numa tecnologia muito antes do tempo. E eu falei, cara, isso não é a hora. Vamos fazer hoje. E quando essa tecnologia estiver mais acessível, se o mercado começar a aderir a ela, se a gente repensa. Mas a gente tem que ficar pelo menos um ano sem falar disso. Sem olhar para trás. Porque toda vez que a gente tinha uma reunião, voltava nesse assunto. Cara, foi a melhor decisão que a gente fez. E essa tecnologia não foi para frente. Então, aprendizado de umas horas no carro ali, que ele me falou em alguns minutos, mas que para ele custaram anos. E se eu tiver a humildade intelectual de perguntar, né? E a inteligência de aprender e reusar, vai me custar minutos. Muito bom, muito legal. Então tá, ó, vamos aqui só recapitular, né, o lance. Então o Raul, sempre apaixonado por design, fez lá a faculdade, a gente tava na época Unicamp ainda, Uhum, né, que sim. hoje, depois mudou para a Universidade Positivo, até agora eu não entendi se mudou, se agora é Cruzeiro do Sul, tem todo um É. lance assim, né, mas beleza, né? E até uma curiosidade, assim, eu sempre brinco com o Raul porque ele era maromba, ele era ele era fortão na época, agora ele tá mais pai Não, de família. tem um resquício. Então beleza. Mas bem nessa época eu tranquei a faculdade para abrir a ShopB. Você continuou trabalhando ali com design nessa empresa de tecnologia aqui de Curitiba, com 300, 400 colaboradores, o único designer você. Beleza, ali em 2010 você abre a Mentores também com um colega de faculdade, que é o Capone, Isso. certo? Na verdade, o Capone entrou uns anos depois, mas Então, colega de faculdade. boa. Uhum, legal. Daí você foi ali crescendo, evoluindo. Pô, já a gente vai chegar aqui nas parcerias que nós fizemos, nos resultados. Eu quero falar um pouco da relação também agência e cliente. Mas eu queria que você explicasse o que a Mentores faz hoje. Quando a gente fala de agência, é muito abrangente. Uhum. O que vocês fazem? E é interessante, né, que vocês têm clientes muito legais, assim, Boticário, a Furukawa, Uhum. Shopee também, né? Sim. Mas eu queria que você explicasse onde está o foco depois de tanto tempo, assim, né? Como Uhum. agência, como um prestador de serviço. Explica um pouco desse negócio pra gente. Legal. Então, cara, o nosso foco é muito no design de produto, no design digital, né? Então, que foi o core que a gente começou e é o nosso grande know-how e é o que a gente vem desenvolvendo e amadurecendo. Então, a gente tem um time muito forte nesse aspecto, né? Então, a gente desenvolve ah, produtos digitais para as startups lá no Vale, né? A gente tem de lá daquela viagem, vários clientes vieram e aí um indica para o outro. Então, a gente tem mais ou menos 40% do nosso faturamento vem dos Estados Unidos. No Brasil, a gente atende essas grandes empresas que eu comentei, né? Grupo Boticário, Banco ABC e tudo mais, Shopee. E dentro dessas empresas, a gente entrega
desde service design, né, que é o design de processos, até o design de produtos mesmo, quando a gente está desenvolvendo um novo aplicativo, redesenhando um produto digital deles interno ou para o público final, né? Então, grandes empresas normalmente têm grandes problemas para resolver e a gente atua de uma forma muito assim imersiva, assim, né? E usando o que eu comentei, né, humildade intelectual. Então, tem muitos problemas que as grandes empresas vivem e as pequenas também, que basicamente tem essa miopia, né? Porque é um problema que eu acho que ele tem, porque eu acho que acontece isso e eu acho que a solução é aquela, né? E a gente entra de outra forma. A gente entra, legal, então vamos conversar com quem está sofrendo esse problema. Então, no Grupo Boticário, por exemplo, às vezes o problema é da vendedora que está em loja. Vamos nas lojas, vamos conversar com as vendedoras. A gente começa a descobrir várias coisas que são reveladoras, que o pessoal que está, às vezes, no ar-condicionado, sentado ali, achando, não faz ideia. Então, muitas vezes a gente até culpa o usuário, né? Por exemplo, não, o usuário não fez aquilo porque ele estava com preguiça, ou porque não sei o quê. Não, peraí. Puxa para você essa responsabilidade, né? O que você pode facilitar, então? Se você tem um produto no teu e-commerce e o usuário não comprou porque ele não sabe calcular a medida ali para saber se vai caber na parede dele, pô, faz uma calculadora daquilo, né? Ajuda o usuário e não bota a culpa nele. Então a gente entra com essa abordagem, seja para redesenhar processos, redesenhar produtos, né? Ou desenhar novos produtos. Essa abordagem de imersão na experiência do usuário, de cocriação, né? Então a gente chama os experts das empresas para construir junto com a gente, o que dá um aporte muito grande de conhecimento e traz essas soluções, né? Que às vezes poupam milhões para os clientes, né? E além dessas grandes empresas, a gente atua com médias e pequenas empresas, principalmente desenhando e-commerce. Então, que é um produto que a gente entende que a gente consegue trazer escala, mas aportar um grande valor de design, né? Então, tem muitas plataformas que oferecem, às vezes, temas legais, outras que não oferecem temas tão legais assim. Só que assim, sendo legal ou não, quando o cliente vai transformar aquilo para a realidade dele, né, não fica bonito igual na vitrine da loja de temas, assim, né? Ele não consegue transpor aquilo não faz sentido, ou mesmo problemas de usabilidade, né? A forma com que ele categoriza o menu dele, enfim, várias coisas se perdem no meio do caminho porque o cliente não é expert em UX design, em design, né? Então, a gente faz esse trabalho de entender a necessidade do cliente e desenhar interfaces que vão trazer uma belíssima experiência para o usuário dele, né? E belíssima, eu digo, no sentido de ser fácil e também bonita, né? Mas, assim, a Shopee até é um bom exemplo, assim, para a gente falar sobre como que foi isso, né? Eu lembro bem até das primeiras conversas que a gente teve sobre o layout da Shopee. Legal, essa história aí, na verdade é assim, ó. Eu conheço o Raul desde o tempo ali da faculdade, só que a gente não conversava, não trocava tanta ideia naquele momento. Talvez só se cumprimentou uma vez ou outra, assim, porque eu era calouro, né? A gente tinha amigos em comuns, temos até hoje, né? Sim. Vários amigos aí que ainda são dessa época, dessa fase. E eu lembro que em 2016 teve um VTEX Day, que daí teve uma palestra que no palco tava eu, o Luiz, que hoje tá na nuvem, e ele na época já trabalhava com vocês, ele tinha a Adhesive Shop. Tinha o Edielson também, e a gente fez ali como se fosse um bate-papo, né? Os três lojistas. E daí no final, você chegou, pô, e aí, Gabriel, lembra de mim? Raul lá da Positivo, não sei o que, ó, tô com essa agência, deu o cartãozinho ali e tal. Beleza, foi massa, a gente conversou. Só que até o momento, eu sempre tive experiências difíceis, né, com agência, assim. E várias, assim, que, pô, em 2012 eu quase quebrei porque eu caí numa panelinha de agências que tinha ali na Vetex e tudo mais, né? E eu fui desenvolvendo um time interno. Um time interno que deu conta do recado, assim, foi fazendo o que dava para fazer, né? E a gente foi crescendo, foi evoluindo, foi dominando cada vez mais a plataforma. A gente chegou a fazer layouts bem interessantes, assim. E eu sei que em um determinado momento eu comecei a acompanhar alguns trabalhos da Mentores, assim, que eu achei, sempre falei para você, cara, você sabe, assim, que, poxa, o trabalho de design que vocês fazem é muito bom, muito. E eu tava vendo, né, já trocava uma ideia ou outra ali com o Raul,
E, poxa, eu vou tentar novamente com uma agência, mas agora de um jeito diferente, que eu achei que funcionou muito bem, tanto que a gente emendou vários projetos depois. Que é pegando o meu time, que eu tenho aqui, e eles focando no marketing, na comunicação, na venda, e no produto, pegar um especialista, no caso, mentores, e o meu time já preparado para validar. Tecnicamente, ali no back office, assim, no background, né? E acabou que deu muito certo, cara. Porque antigamente, assim, eu não digo que foi um problema só das agências, mas foi um problema meu também. Que não tinha como fazer esse trabalho em conjunto. Uhum. Não tinha, assim, como a gente avaliar da maneira correta. A agência fazia o trabalho dela e a plataforma que eu era quem estava mais confortável, que ia fazer ali o negócio rodar e tal, eu tinha que fazer também meu trabalho de validação. E a gente emendou um projeto atrás do outro. A gente fez a Clube também, que foi animal, foi em WordPress, né? A Clube Uhum. Games, que foi um site de assinaturas que eu tive aqui em Curitiba, que a gente chegou a bater 300 assinantes. E foi feito WordPress no background, o time fez aqui todo um controle via planilhas. Foi muito massa, assim, ficou um trabalho incrível. Depois a gente fez a Shopee, a gente fez a primeira versão do site do e-commerce puro. Então, o Meu site do game usado também, né? meu game usado veio depois também. Então, acabou que foi o site do e-commerce puro, depois a Clube, que foi um projeto razoavelmente complexo, porque não existia nada parecido. Assim, a gente teve que criar até. Hoje, quando você vai criar uma loja virtual, você pode não saber nada, mas a própria plataforma vai te falar: ó, preenche esse campo, faz isso, faz aquilo lá. E você vai Uhum. aprendendo junto. Ali da Clube não tinha nada parecido, porque era tipo uma Netflix misturada com locadora das antigas. Eu pegava os produtos Shopee e o cliente pagava ali uma mensalidade que ele conseguia e usava toda a malha logística e fazia, cara, era super legal, assim. A gente teve que, infelizmente, encerrar, né, esse projeto porque eu tive que fazer uma escolha, né, que hoje tem a Operação São Paulo, Santa Catarina, Paraná, e não tinha como controlar aquilo. Falei, pô, vamos intensificar as vendas e a Clube, a gente dá um pause, assim, agora. Mas foi muito bem aceito, a gente fez uma interface inacreditável em cima das ferramentas ali, e sempre surgiram trabalhos legais. Tiramos leite de pedra da loja integrada com um design muito top que a Mentores fez. Depois replicamos também no meu game usado. O que eu queria perguntar para você é o lado da agência. Assim, eu aprendi nessa lida com os problemas que eu já tive com a agência, com aquela expectativa muito alta, do tipo, poxa, não, vou contratar os caras vão fazer tudo sozinho, vão resolver tudo para mim, vão entregar pronto. Eu aprendi que não é bem assim, cara, que tem que ter um acompanhamento, um trabalho em conjunto, até mesmo uma validação para fazer um grande resultado, que a gente fez junto. Eu queria saber do lado da agência, cara, o que tem que ser feito para funcionar muito bem essa relação cliente e prestador de serviço, no caso, vamos colocar aqui, e-commerce e mentores. Qual que é a receita para fazer funcionar lindamente? Bom, tem dois cenários, né? O cenário como o da Clube Games é um negócio que não é só como aplicar um layout no e-commerce, que como você falou, ele tem algumas coisas pré-definidas, né? O usuário já está habituado. Se você colocar um carrinho do lado esquerdo e não do direito, o usuário vai se perder. Você vai perder venda com isso. Então, o e-commerce já tem seus moldes. Então, é um processo que, ainda assim, o cliente tem que atuar em parceria, tem que estar presente, mas quando é um projeto como o da Clube Games, que é um produto novo, aí o cliente tem que estar muito presente. Porque ele tem que aportar know-how de negócio. Então, por isso que a gente gosta muito do modelo de cocriação, né? Ter momentos para a gente construir juntos, né? E não demandar, resolver, né? Porque a gente trabalha também esse lado da unidade intelectual de entender, olha, a gente entende de design, mas quem entende de games e de varejo online é o cliente. Então, vamos misturar esses conhecimentos de uma forma inteligente, né? Então, assim, para dar certo, para você tirar o máximo possível, tem que estar presente num modelo de parceria, aportando valor, né? E também encontrar uma empresa que tenha processos maduros, porque aí ela vai conseguir traduzir esse teu aporte, receber bem esse teu aporte e traduzir em resultado, né?
Mas esse modelo de demandar, não estar presente, de não participar de uma reunião, aí só lá no final, de repente, ver e falar, mas não era isso que eu esperava, ou coisa assim. Cara, é como uma obra, né? Imagine você numa obra que simplesmente você dá uma ideia, você não acompanha o projeto com o arquiteto, não acompanha, aí já passa para a engenharia, não acompanha a construção e você vai chegar meses depois, né, com a obra pronta, né? A chance de ter atendido a tua expectativa é baixíssima, né? Então, quanto mais você conviver, mais estar presente, mais aportar ideias, tal, de uma forma interessante, nos momentos certos, né? Mais você contribuir, mais vai dar certo. Legal, e foi exatamente o que aconteceu aqui, né? Sim. Tanto no processo da clube, que foi muito massa, foi muito. A gente tava até prestes a fazer um aplicativo, né? Mas Uhum, de última hora, assim, já tava até uma parte paga, assim, né? Pra uhum, gente colocar, mas tanta coisa aconteceu, veio que a empresa cresceu muito, e poxa, vamos mudar aqui a direção, vamos fazer algumas outras coisas. E daí a clube, ela acabou sendo é, pivotada, mas sim. foi muito legal, assim, porque a aceitação foi maravilhosa, cara. A gente teve 300 assinantes com um investimento ridículo, assim, muito baixo, porque eu digo em marketing, né? Que a gente trabalhou muito básico, cara. A gente Uhum, não criou um ecossistema ali, né? Já tinha a Shopee, meu game usado, os clientes fixos, a gente fazia 50 entregas todos os dias via motoboy. Já chegou a fazer quase 700 entregas em um único dia em lançamento, né? Então, uma oportunidade que você uhum, vê ali e a gente criou essa interface assim que acabou funcionando muito bem. Muito massa. Raul, deixa eu te falar um negócio. uhum. Eu sei que você é um fã gigante do ChatGPT. Aham, Queria que você falasse um pouco sobre isso, como que você usa no teu negócio, uhum. o que isso pode dar de dica, e além disso, qual que é a sua visão de futuro? Porque a gente já viu robozinho falando, né? Uhum. Sempre já viu ali, ele tem aqueles bancos assim no aplicativo que tem um negócio horrível, uma resposta automática que nunca Uhum. funcionou muito bem, e daí, bum, chega o chat GPT e faz o que ele está fazendo. Então, fala um pouco sobre isso. Você que eu considero um hard user, assim, eu sei que você gosta bastante, mas fala um pouco desse lance, assim, de como você usa na empresa e Uhum. também o que você acha que vai acontecer daqui para frente. Cara, sou fãzaço mesmo do ChatGPT. Realmente, ele quebrou um paradigma, né? Porque a maior parte das coisas que a gente está acostumado com tecnologia, elas são graduais, né? Um pouco tempo atrás a gente estava conversando sobre a evolução das televisões ali, né? Então, pô, daquela TV de tubo até ela ser um pouquinho maior e vir uma tela plana e tudo mais. A gente viu isso acontecer gradualmente, né? Obrigado. E foi muito diferente com a inteligência artificial, né? A gente estava engatinhando em inteligência artificial. A maior parte dos robôs que a gente utilizava de chatbot, coisa assim, não era inteligência artificial, eram condicionais, né? Se isso, faça aquilo. Se isso, faz aquilo. É uma programação bem convencional, né? Às vezes uma linguagem um pouquinho amigável para parecer que é algo mais natural, mas era algo totalmente programado. Para a gente encarar aí em lançamento em janeiro do ChatGPT 3, né? E ontem, né? Inclusive do ChatGPT 4, assim, é um avanço muito grande. E o interessante é que essa tecnologia está super disponível já, né? Seja via API, né? Para você integrar com essa inteligência artificial, seja para você ir lá e consultar diretamente, ou para você consumir produtos que já estão utilizando isso. Então, recentemente a gente viu essa corrida, né? Na startup que eu sou sócio, a gente também já está lançando features com inteligência artificial. Então, por exemplo, né? Você consegue dar um feedback para um colaborador utilizando inteligência artificial. Então, você só fala qual que é o teu objetivo e ela gera um texto baseado no perfil dele, baseado na meta que ele está participando, no progresso dele nessa meta, e aí você dá o feedback. Ou dá o parabéns para ele. Ou você cria metas para sua empresa, dizendo só o problema que você quer resolver. Tudo isso usando inteligência artificial. Então, isso a gente está fazendo através de APIs que conectam no ChatGPT. Ao mesmo tempo, tem coisas no nosso dia a dia que a gente usa, por exemplo, cara, eu quero fazer um copy para uma nova página e falando sobre tal serviço.
A gente vai alimentando a inteligência artificial, basicamente, alimentando e escrevendo, né? E trazendo inputs para ela entender mais o contexto e depois fazer a pergunta. Muitas vezes a gente faz uma pergunta sem dar um contexto. Ninguém, né, nem a pessoa mais inteligente do mundo vai acertar essa resposta, né, a menos que seja sorte, né? Então você tem que informar. E funciona muito bem, né? Se você tem, por exemplo, um consumidor, você tem essa persona desenhada desse consumidor, você pode ir lá e falar, ó, meu consumidor é esse. Se você fez uma entrevista com ele para entender as necessidades dele, você pode usar uma ferramenta de inteligência artificial para gravar a entrevista e traduzir em texto, né? Existem ferramentas que fazem isso. Copia esse texto e cola no ChatGPT. Ó, eu entrevistei ele e essa foi a nossa conversa. Pum, você deu mais dados para ele. E agora você pode trazer um problema e uma pergunta. Olha, eu tenho esse seguinte problema. De que formas eu poderia resolver dentro do meu e-commerce, que eu já falei o que é, ou do meu negócio, que eu já falei o que é, meu usuário que tem esse problema. Eu já dei todos os dados, e aí eu faço a pergunta. É fantástico, assim, o tempo que ele pode te poupar, ou mesmo assim, a quantidade de ideias que ele pode trazer, né? Então a gente não passa a avaliar uma ideia que eu tive, né? É uma versus outras 30 que ele me trouxe, e aí eu vou tentar entender qual que é a melhor escolha. Você fala com o chat todo dia. Falo com o chat todo dia. Falo bastante. E o que você acha, assim, dessa evolução que o próximo passo vai ser tão exponencial como foi agora? Ou não necessariamente? Porque para mim foi uma grande evolução que a gente viu. O que você acha que vai ser daqui para frente, ainda mais com a versão 4 agora? Mais exponencial. Mais exponencial ainda. Por dois motivos, né? A tecnologia está recém começando. É difícil enxergar uma tecnologia que está recém começando quando ela é nova, né? Mas no passar do tempo, tudo é disruptivo, né? O primeiro iPhone era disruptivo. Hoje a gente olha para o primeiro iPhone e a gente pode achar que a gente entende que estava só começando, né? Então, e a inteligência artificial também, né? Esse modelo, ele está só começando. E também a maturidade das pessoas utilizando isso, aproveitando as oportunidades disso. As empresas estão lançando só agora, né? Nas últimas semanas, né? O Notion, o Miro, várias outras ferramentas utilizando a inteligência artificial dentro, já inserida dessas ferramentas, né? Então é tudo muito recente. O Excel, né? Ou, na verdade, o Google Planilhas, você usar a inteligência artificial para popular um dado, né? Por exemplo, eu posso colocar numa coluna os produtos que eu tenho no meu e-commerce e programar para que na coluna ao lado ele faça uma boa descrição de até tantos caracteres que contenham essas palavras-chave via inteligência artificial. Sabe que eu vi esse final de semana? Que a primeira vez eu falei, putz, é meio sem sentido isso. Mas depois eu fui pensar na usabilidade e é um aplicativo que já existe há um tempo, eu não conhecia. Que é um aplicativo para macOS, que é uma calculadora que você escreve para ela. Daí no primeiro momento eu falei, pô, não faz muito sentido. Mas depois eu fui ver assim o quão prático que isso acaba sendo. Do tipo, você escrever assim, olha, preciso saber quanto que é 8% de 359 mil e eu quero que você me entregue esse resultado de tal jeito. Cara, é muito interessante isso, na verdade. Porque você faz um trabalho ali na mão, né, de fazer o cálculo clássico, assim, numa calculadora clássica, só que a calculadora já tem ali uma inteligência, cara, que você fala com ela, que você explica, ó, eu preciso saber disso. Você não precisa dar a fórmula, né? Exato. E depois, assim, quando eu fui ver alguns vídeos dela funcionando, eu falei, nossa, na real faz muito sentido, cara. Para programação, a mesma coisa, né? Por exemplo, esses dias eu entendo um pouco de programação, né? Já desenvolvi, mas confesso que estou bem enferrujado e tem algumas linguagens que eu não conheço tão bem. E esses dias um desenvolvedor comentou, olha, eu estou com dificuldade de fazer tal coisa ali, tirar um campo quando acontece tal coisa. E aí eu peguei, tinha recém lançado o ChatGPT, os desenvolvedores da Mentores ainda não usavam, assim. E aí acabou a dele, eu fui lá e escrevi, olha, eu quero que você desenvolva um código em tal linguagem para que quando tal
item não tenha tal elemento dentro, você adicione uma classe com tal nome. Essa é a condicional. Então, eu soube explicar o que eu queria bem. Isso é importante para uma inteligência artificial. Inclusive para o ChatGPT. Inclusive para o ChatGPT, porém, com a evolução dele, cada vez você vai precisar ser menos claro, digamos assim, né? Ele vai interpretar melhor. Então, isso é também uma evolução. E aí, eu mandei o comando e ele trouxe o código. Eu testei, funcionou. Eu passei para o desenvolvedor, falei, cara, ó, você estava se batendo uns dias aí, experimenta isso aqui. Ele, cara, funcionou. Como é que você fez? Não fiz. Na verdade, eu pedi para fazer, né? Eu pedi para o ChatGPT fazer. Então, e aí foi o choque, porque eu já tinha falado, ó, comecem a usar. Quando eu mandei esse código, agora ele usa mais que eu. Legal, muito bom. E aproveitando agora, mudando de assunto, vamos falar de um projeto que marcou pra mim, que foi da Shopee, então. Vamos lá. Pô, cara, foi animal, assim. Antes na Shopee, os layouts a gente fazia dentro de casa. Daí chegou um momento lá, que nem eu mencionei aqui. Eu já tinha conhecido o trabalho de vocês, a gente já tinha feito ali a clube, já fez o e-commerce puro e tal. Daí eu tava bem no impasse, assim, poxa, será que eu faço mais essa terceira versão dentro de casa? Ou será que não? Eu falei, não, cara, quer saber? Eu vou focar aqui nas vendas, né? No que a gente já faz, o time de designers fica aqui para dentro de casa e a gente vai tocando isso junto com a Mentores. E a gente fez ali um negócio muito, muito, muito legal, que teve o lançamento, assim, e nossa, ficou incrível, cara. E o mais legal disso tudo é que foi na loja integrada, uma plataforma simples, né, que tem várias limitações, assim. É uma questão de escolhas, né? Você pode, até eu falei no último podcast com o Fernando da Nerd Store. Ele adora as open source, mas ele é programador, cara. Ele é web, ele vai resolver ali qualquer tipo de problema. Ele tá confortável, ele tá no ambiente dele ali. E, assim, a loja integrada e qualquer outra plataforma mais simples, ela vai tirar as dores de cabeça de um empreendedor Tá ali. fazendo manutenção de e-commerce, né? Exatamente. Ela vai fazer as coisas. Vai liberar só o basiquinho para você, às vezes, só fazer o upload de um banner. Cara, como que foi esse processo, assim, que a gente fez, né, em especial o pessoal da Mentores, um layout, assim, que tirou leite de pedra total e ainda personalizou muito, ao ponto que algumas pessoas olhavam, assim, e falavam, caramba, mas isso é loja integrada, porque ficou animal, assim, né? Como que foi essa construção, assim? Legal, cara. Eu lembro bem do primeiro briefing que você trouxe, assim. Não sei se você lembra qual que era a referência. Lembra qual que era? Seria GameStop, será? Essa aí. Aham. Legal. Eu lembro que o Gabriel trouxe assim, cara, a gente quer fazer. E assim, o e-commerce da Shopee na época era legal, assim, até se não sei se dá para passar umas imagens assim. Acho que era bem bacana, assim, porque às vezes o cliente vem com um layout que assim, tá muito decadente, assim, né? Então é fácil você superar aquilo, né? E o layout da Shopee era bem legal, cara. Tinha umas coisas, assim, bem diferentes, assim. E a gente falou, pô, cara, vai ser um desafio maneiro, assim, né? E aí você falou, cara, eu queria um negócio tão legal quanto, ou mais legal, que a GameStop. Na época eu não conhecia, eu falei, cara, quem que é a GameStop? O maior e-commerce de games do mundo. Então, bom, é uma boa referência, né? Então a gente tem uma régua alta, né? E, cara, foi legal porque no fim a gente colocou do lado, né? E pra mim passou, né? Passou o design da GameStop, né? Não sei como é que tá o layout deles agora. Eles mudaram, tá legal, assim, tá mais legal do que aquela época, mas foi bem esse processo mesmo, assim, que, nossa, até eu lembro na primeira apresentação, você trouxe, assim, você mostrou, né, Deus perguntou o que que você achou, daí eu falei, eu preciso absorver ainda, é difícil eu falar agora, porque foi uma mudança tão grande, né, Aham. e daí que eu precisava absorver aquilo, e daí com o passar do tempo eu fui vendo, nossa, ficou incrível. Então a gente mudou muito, assim. Sim. As cores, né? Antes tinha
era o azul que predominava. Depois, pô, vamos colocar uma cor mais escura, que tem mais a ver, assim, com o momento atual dos gamers hoje em dia, né? E, nossa, foi demais. Mas vai lá, continua. Eu lembro que, assim, além da parte mais estética, né, que você vê em todo o redesign de loja, a gente tinha questões estruturais, assim, né, porque a loja integrada, por ser, de fato, como você falou, né, não é um open source, né, é uma plataforma, né, de prateleira, né. Então, muito dificilmente você vai mudar um fluxo, você vai mudar uma estrutura. Só que para fazer o que a gente queria, do jeito que a gente queria, a gente precisava mudar essas estruturas, né. Então, por exemplo, a navegação no celular era, assim, muito ruim, né? E pensando que boa parte dos acessos vem de lá. Então, o lugar onde estava o menu, a forma com que o menu abria, a navegação para o usuário do celular era muito decadente, assim, né? E da plataforma em si, né? Tinha essas limitações, né? Por ser uma plataforma já com um legado, já mais antiga, assim, e mais simples, né? E no desktop também, né? A quantidade de categorias que a gente precisava exibir numa hierarquia que fazia todo sentido para o usuário, mas era difícil você trazer aquilo para a interface, né? Até mesmo na Shopee antiga, né? Eu lembro que tinha esse menu grandão assim, aberto, mas ele ficava até confuso, porque eram muitas categorias dentro de uma categoria mãe, como, sei lá, PlayStation, né? Então, foi um baita desafio, assim, e foi legal, a equipe da Shopee contribuiu com, por exemplo, cenários, assim, produto que... Como que a gente mostra um produto que vai lançar? Como que a gente mostra um produto que... Tinha uns cenários, acho que até no meio gamezado também, né? Que tem a caixinha, que não tem e tal. Uhum. E a gente foi personalizando, contador, contagem regressiva, enfim. Porque tinha um histórico muito grande que vocês foram desenvolvendo no layout antigo, a gente tinha que transportar aquilo e melhorar, né? E acho que a gente conseguiu fazer isso com bastante sucesso, assim. E vai bem em cima do que a gente tá falando aqui, né? Que foi um trabalho, uma coprodução, Sim. né? Do nosso lado, assim, explicando, dando referências, falando que a expectativa, acompanhando, e foram várias calls ali até chegar no resultado final. E, poxa, foi demais, assim, fez um barulhinho ali na comunidade da loja integrada. E até só para deixar claro também o seguinte, não é que a plataforma seja ruim, longe disso. É um modelo de negócio de plataforma que ela tem sim as limitações, né? Ela vai te entregar um negócio tão pronto e até assim, algumas coisas ela nem deixa você mexer porque 99% das pessoas vão fazer besteira. Uhum. Vai dar ruim, ele vai quebrar tudo, vai melhor nem mexer naquilo. E eles entregam o suficiente. Só que com esse pequeno suficiente Uhum. que a gente fez o que fez, né? Depois replicou no meu game usado e, poxa, as duas lojas depois entraram no top 10 da plataforma, a gente fechou parcerias incríveis com a Xbox, com a Play, com a Nintendo, outras marcas que olhavam pro site e falavam, cara, que massa que vocês têm aqui. E a gente já fez até pré-vendas astronômicas, assim, de colocar 21 mil pessoas online no mesmo segundo. 21 mil pessoas na loja integrada para garantir ali um PlayStation 5. E tudo nessa construção, assim, com os parceiros, desde layout. E eu sempre falo assim, a aparência conta muito, cara. Uhum. Óbvio que tem usabilidade. E isso é super importante. Mas ali o primeiro impacto, ainda mais para nós, né, simples mortais, assim, que não somos um Mercado Livre, um Magalu da vida, né, um site tão famoso com branding de décadas. Nós não temos isso. Então, esse investimento ele acaba valendo a pena e ele é necessário, né? Você tem... É que nem eu sempre uso o exemplo do dentista lá. Você vai no dentista que tem dente podre ou que o cara não tem dente, entendeu? É a aparência dele, cara. Você tem que... e querendo ou não, né? Tem todo esse papo assim de... Ah, não, mas a aparência não conta, não sei o quê. Olha, na história da humanidade eu posso dizer que sim, o ser humano ele é desse jeito, cara. Ele vai... Óbvio que a convivência que você passar um tempo ali, ou numa empresa, ou num lugar, ou com uma pessoa, vai mudar a primeira impressão, mas a primeira impressão conta. Porque a aparência vai dar a oportunidade da convivência, né? No Exato. caso de uma embalagem de um produto, no caso de uma fachada de uma loja, no caso de um e-commerce, tudo isso você está
tendo as primeiras impressões, né? Pensa como um usuário, né? Então, eu tô andando num shopping, eu olhei uma vitrine, olhei uma logo, olhei uma fachada. Se aquilo não me convenceu, eu não vou entrar. E eu não vou ter oportunidade de conhecer melhor. Uhum. Num e-commerce, eu acessei. Ou eu tô num marketplace e eu clico ali para ver qual que é o e-commerce desse cara. E eu olho e é um negócio caótico, né? Feio. Parece uma lojinha assim, muito estreitinho, muito desajeitado, informações atualizadas, não tem descrição do produto, enfim, vários problemas que vão acabar com a minha experiência e me dar uma péssima impressão. Feito isso, eu vou abandonar e vou optar por um que eu me sinta melhor, que eu me sinta mais seguro, tudo mais. Pode ser que eu volte para o marketplace e compre pelo marketplace, porque eu vou me sentir mais seguro pensando, não, pelo marketplace ele garante que chega. Ou pode ser que, inclusive, eu nem pelo marketplace, né? Eu continuo no marketplace, mas mudo o fornecedor. Porque eu falo, cara, essa loja aí não vai me entregar uma coisa boa, não vai atender o prazo, alguma coisa vai acontecer, né? Então, quando você traz essa aparência impressionante, né? Que vamos lá, quem entra na Shopee olha e fala, pô, que da hora, que lugar da hora, né? Então, você já tira uma série de conclusões. Fala, cara, esse cara vai me entregar o produto antecipado. Olha o e-commerce que eu estou comprando, né? E até para tomar uma decisão, né? Por exemplo, se você tem um produto que é commodity, entre escolher um preço maior ou um menor, bom, mas ali eu estou mais seguro. Legal. Confiança, né? Uhum, é verdade. Você até antecipou uma próxima pergunta que eu ia fazer aqui, que era em cima da experiência, né? E na sua fala me veio um negócio na cabeça aqui, que é o seguinte: o Nubank, né, que ficou o banco queridinho aí por muita gente. Querendo ou não, ele melhorou a experiência. Ele não inventou nada de novo, assim. Até mesmo os bancos digitais já existiam, mas não no nível de experiência de um Nubank da vida. O Banco Inter, eu acho ele mais completo. Ele tem mais opções. E é um super banco, eu gosto, assim. O Banco Inter, pelo menos para mim, assim, eu acho legal de trabalhar. Mas o Nubank, ele foca muito na experiência, na usabilidade, né? E, poxa, hoje tem milhões aí de clientes e por aí vai. Eu queria que você desse uma dica, assim, sobre experiência do usuário ali dentro do e-commerce dele. Você acha que é possível aprender isso por conta própria, ou sempre é bom chamar um especialista, né, um prestador de serviço, uma agência que vai saber já é, como identificar onde que está dando os problemas, conversar ali com a persona, com o usuário final, o que que você tem a dizer para quem quer e precisa melhorar a experiência do negócio? Legal. Dá para começar entendendo que a experiência do usuário não é necessariamente só a interação dele com uma interface, né? É a experiência toda, né? Então, num Nubank, apesar de não ter uma agência física, que não é, ou seja, a experiência ali é toda digital, o cartão uma hora chega na sua casa. Qual que é a experiência de abrir esse envelope, desbloquear o cartão, né? Uma experiência horrível, difícil, fácil, impressionante, né? Qual é a experiência que você consegue trazer quando um cliente abre a tua caixa com o teu produto? Isso é a experiência do usuário também, né? E o lojista pode olhar para isso também, deve olhar para isso também. O suporte. Se na linguagem da tua rede social você chama por exemplo, o teu cliente, você chama ele de Olá, gamer, mas no suporte é Boa tarde, senhor fulano, né? Pô, não dá para combinar ter uma consistência nessa experiência? Então, e na interface também, né? Entender quais são as necessidades desse usuário para tentar propor experiências melhores. E muitas vezes, assim, claro que especialistas vão conseguir aportar muito mais, mas às vezes o pequeno não consegue ir lá e contratar uma empresa super sênior para conduzir isso. Mas ele pode pelo menos começar a entender como priorizar, onde que ele deve melhorar. A gente volta naquele tópico da humildade intelectual, né? A maior parte das respostas, elas começam fazendo boas perguntas para as pessoas certas. Quando a gente está falando de experiência do usuário, qual que é a pessoa certa para perguntar? O cliente. O cliente, o usuário.
Então, se a gente está falando da experiência dele, né? Um médico, ele vai começar perguntando os sintomas para o paciente. Ele não vai tentar só adivinhar, né? O paciente nem chegou, não, deixa eu adivinhar o que ele tem. Não. Então, a umidade intelectual, e assim, é incrível como tem pessoas, assim, ávidas a te dar bons feedbacks. Inclusive quem reclama. Quem reclama pode ser tua melhor fonte de feedbacks. Porque você reverte, né? A pessoa que estava assim, contra você, né? Insatisfeito, você fala, pô, obrigado. Você teria um tempo para me falar mais sobre isso? Porque a gente quer aprender. Às vezes a pessoa faz isso de graça, ou você pode estimular as pessoas dando um brinde, né? Um cartão, um vale-presente, um cupom no teu e-commerce ou no teu negócio. E aí você vai ter uma infinidade de pessoas ávidas a te dar bons feedbacks. Tem o Instituto Norman Nielsen, né, que foram os caras que inventaram o termo User Experience, né, experiência do usuário, lá na Apple, há décadas atrás. Eles têm uma pesquisa que mostra que quando você entrevista, né, de forma qualitativa, ou seja, individual aqui, né, até 6 usuários, você já captou quase 100% dos feedbacks que você captaria entrevistando, sei lá, milhares de usuários. Você chega muito perto do 100%. Até 6. 6. Nossa. Ele tem uma curva, depois eu te mando, de repente dá para mostrar aqui, né? Que mostra, assim, o nível de aprendizado que você tem na primeira entrevista, na segunda, na terceira, na quarta. Na quinta, a curva já começa a ficar meio flat, e na sexta, você já estressou quase todos os feedbacks. Então, assim, quanto custa conversar com 5 ou 6 usuários de um perfil que compram um tipo de produto do teu e-commerce, né? Custa muito pouco para a quantidade de feedbacks que eles vão te dar. Então, tá o tempo todo aberto a isso, procurando isso, mais do que aberto, né? Procurando isso, vai te dar muitos insights. E aí você consegue trazer melhorias incríveis para a experiência dele. E às vezes, na maior parte das vezes, quando a gente entende bem a dor do usuário, as melhorias são as quick wins, né? São as melhorias que têm baixo custo e alto impacto. Às vezes é um detalhe que você não estava percebendo e ele, como usuário, percebe. Muito legal. Show de bola, nossa, bem interessante mesmo. E agora eu queria que você falasse sobre esse novo desafio que você tá, já faz um tempinho, que é a tua startup, que é WixPass, certo? Explica como é que funciona, o que que ela faz, né, pra galera entender aí. Legal. Então, nesse desafio da Mentores de projetar experiências para produtos digitais, para startups e tudo mais, a gente passou a atender a WixPass há uns anos atrás, que é uma startup que traz gestão de performance e reconhecimento para colaboradores e parceiros de empresas. E na época eles estavam num momento bem embrionário do produto, estavam indo por algumas direções que não faziam tanto sentido justamente por não estar centrados na necessidade do usuário. Assim, foi o primeiro grande impacto, assim, né? Porque eles nos procuraram para redesenhar o produto e o Raul individualmente para ser o gestor desse produto, né? Na cadeira ali de CPO, ou não? Na época como Product Manager Uhum. e aí, cara, a gente começou a perceber e foi assim uma validação muito legal para mim, assim, porque normalmente tudo que a gente faz na Mentores a gente segue essa filosofia que eu comentei contigo, de pensar centrado no usuário e tudo mais. E ali a filosofia estava o oposto daquilo, né? Basicamente ter ideias e sair desenvolvendo. E estava indo para um caminho que, quando a gente mostrou para o usuário, assim, se frustrou demais, porque ele estava esperando há meses uma solução e aquilo não correspondeu com o que ele esperava. Porque estava trabalhando muito às cegas, né? Então, foi legal porque validou muito o quão é eficiente pensar e trabalhar dessa forma, ágil e centrada no usuário, né? E a gente já começou um trabalho rapidamente de entender o que o usuário precisava, mudar o produto que estava sendo desenvolvido há quase 9 meses e teve uma nota de satisfação do usuário entre 0 e 1, para você ter ideia. Nossa. E aí eles falaram, Raul, cara, a gente precisa
que a Mentores faça um trabalho aí de redesign, de mudança do produto muito rápido, porque os clientes estão, assim, muito frustrados. E a gente fez, eu falei, cara, mais ou menos 1 mês e meio, 2, a gente consegue entregar um primeiro protótipo para o time desenvolver. Eles, cara, você não tá entendendo, esses caras estão, assim, muito frustrados, a gente precisa de uma solução de dias ou semanas no máximo. A gente olhou para o produto e redesenhou o mínimo dele, assim, num wireframe, né, que é um esqueleto de um produto, assim, em 2 dias. Nossa, 2 dias. Tudo que precisava sair, a gente tirou, assim, 80% do produto saiu, incluiu uma feature micro, que dava tempo do time de desenvolvimento fazer isso em 1 semana. Daí a gente voltou a falar com o usuário depois dessa 1 semana. Os usuários deram nota entre 6 e 7, que estava entre 0 e 1, né? Em 1 semana de trabalho, assim. Porque a gente ouviu eles e colocou o que eles esperavam. Claro que entre o 0 e o 6 ali, 7, tem um tempo para chegar dos 6 e 7 para 10, é outra jornada, né? E isso, há mais de 1 ano atrás, depois eu fui convidado a ser CPO da Wixpass e sócio, hoje eu sou, e enfim, me divido ali entre a Mentores e a Wixpass. E, cara, a gente mudou muito, assim, né? A gente tá com um time de produto, né? Incluindo desenvolvimento, CS, assim. Muito bom, cara. Muito bom, muito engajado. Os desenvolvedores aprenderam a olhar e ouvir o usuário, né? E a plataforma tá super robusta. A gente tem grandes clientes hoje dentro da Wixpass. Em maio agora a gente vai participar do Web Summit. Vai ser o primeiro Web Summit que normalmente acontece na Europa, né, em Lisboa, que é o maior evento de startups do mundo. Vai acontecer no Rio de Janeiro e a gente está como startup participante do Web Summit. A gente passou ali no programa de startup deles. Eu vou estar lá fazendo um pitch lá em inglês, espanhol, português, tudo quanto é o Legal. que der, né? Então, quem quiser também me encontrar, eu vou estar lá de 1º de maio a 4 de maio no Web Summit no Rio de Janeiro. Legal. E, cara, o produto está muito maduro, assim, hoje Mas o uso... que o produto faz? Qual que é o serviço? Qual que é o benefício? Legal. Vamos pensar na Proxys, tá? Você deve ter várias dores e vários objetivos para alcançar dentro da Proxys, e esses objetivos se desdobram ao longo de diferentes departamentos e funções. Muitas empresas têm dificuldade em definir isso, transformar esses objetivos em metas. Então, dentro da Wixpass, você consegue dizer o seu problema e criar metas mensuráveis, alcançáveis para o seu time. Então, basicamente, você pode definir, por exemplo, cara, eu quero aumentar a qualidade do meu atendimento, suporte dentro da Proxys. Então, eu vou colocar meu problema lá e ele vai sugerir alguns tipos de meta. Por exemplo, aumentar o NPS da pessoa que recebeu um suporte. E você pode colocar, olha, a minha média hoje é NPS 6, eu quero atingir um NPS 9. E eu quero que essas pessoas participem e quando elas alcançarem isso, elas devem enviar uma evidência, né, de que ela alcançou. Por exemplo, um print da plataforma que avalia essa nota. E aí você, como gestor, né, ou gestor da área de qualidade, vai só aprovar aquelas evidências que de fato fazem sentido. As pessoas que batem a meta, elas ganham pontos num marketplace. Elas ganham pontos num marketplace de experiências. Então, nesse marketplace de experiências é a visão do usuário. Então, agora eu acabei de contar a visão tua como gestor, né? Como usuário, eu recebi várias metas para participar, aderi, bati, ganhei pontos que eu posso trocar por experiências como viagens, como shows, passeios, aventuras, cinema, uma série de coisas. Então, quando eu bato uma meta, eu estou me retroalimentando, atingindo as minhas metas pessoais. Por exemplo, olha, eu quero viajar para Disney com a família. Cada vez que eu bato uma meta, eu estou aumentando meus pontos para poder resgatar um dia essa viagem para Disney. Então você atrela as metas pessoais, os sonhos dos colaboradores, ou mesmo de parceiros. Você pode fazer isso com um representante, com um franqueado. Você atrela esses sonhos pessoais às metas corporativas.
Isso ajuda a empresa a alcançar as metas e também a cuidar da saúde mental dessas pessoas, né? Porque a experiência, ela assim, é muito mais poderosa do que uma remuneração variável em dinheiro, por vários motivos. A remuneração em dinheiro você vai gastar comprando, às vezes, um bem material que você vai esquecer, inclusive, o que você comprou e daqui a alguns anos aquilo vai ser lixo. E a experiência, se você foi, que seja para o Beto Carreiro com a família, você vai lembrar disso sempre. E cada vez vai ser melhor. Essa experiência ela melhora com o tempo. Ela não piora com o tempo como produto material. Você vai lembrar por que você bateu essa meta, com o que você consumiu esses pontos, né? Então, a pregnância que tem na memória das pessoas e também memória afetiva é enorme. Você cuida você cuida da saúde mental desse colaborador e, além de tudo, evita riscos trabalhistas, né? Porque quando você começa a dar recompensas em dinheiro, você pode correr um risco trabalhista de atribuir isso como salário. Além do que, tem um problema de quando você dá remunerações variáveis com frequência, além do risco trabalhista ou dos impostos que você paga por isso, você também cria uma dependência do colaborador. Então, um dia que ele não bata essa meta, ele já subiu um pouquinho o patamar de consumo dele. E vai ser frustrante, vai ser um problema. Aquilo vai mais desestimular ele do que estimular. Essa falta desse dinheirinho que ele contava pode até sugerir a ele procurar outras oportunidades para ele ganhar mais. Então, é perigoso a remuneração em dinheiro. Então, enfim, esse produto ele consegue unir esse ecossistema, né, de gestão de metas, marketplace e experiências. Muito legal, cara. Faz total sentido. Assim, poxa, você proporcionar até mesmo uma viagem pra Disney, né? Quem já foi pra Disney sabe, eu não dava nada, assim, eu nem queria ir. Não é que eu não queria ir, não fazia questão. Minha esposa que lá em 2015, ó, vamos pra Disney e tal, tal. Cara, eu já fui umas 6 vezes depois daquilo. Que a experiência, ela é tão incrível, tão maravilhosa, que ela marca. E muito interessante, faz total sentido. Raul, queria te agradecer demais, até para quem estiver escutando aqui, ó, vai lá, fala com a Mentores, comenta aqui, pô, vi pelo Gabriel Bólico, e-commerce puro e tal, chora um desconto, que vai ter, com certeza, vai ter algo especial. Eu vou deixar para você se despedir da galera, passar um recado final e daí eu volto e faço um encerramento. Legal, pessoal. Queria agradecer o tempo aqui do Gabriel e de vocês por estarem assistindo. Muito legal esse bate-papo. Quem quiser me acompanhar, minha rede social é inova.raul e tem a rede social da Mentores também, Mentores Digital, e da WixPass, que é WEXPASS. Então, nos acompanhem lá, a gente nos acompanhem lá, vai ser um prazer manter contato com vocês. Show de bola, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto e até o próximo podcast. Valeu.